Bom dia a todos. Você que está em casa, vocês que estão aqui, muito bom estar com vocês hoje de manhã. Vocês podem se sentar. E eu queria, faz muito tempo, compartilhar, num momento de dízimos e ofertas, algumas lições que eu aprendi com o dízimo. Então, eu vou procurar fazer isso de uma forma bem rápida aqui, bem direta. Falar para você que está em casa, para vocês que estão aqui, o que eu aprendi com o dízimo. E antes de falar das lições, eu tenho que começar falando primeiro onde que eu aprendi sobre o dízimo. E eu aprendi em casa e na igreja. E em casa eu fui ensinada a dizimar, eu fui ensinada a dar o dízimo pela minha mãe. E eu posso contar, talvez, nas minhas mãos aqui, e ela não falou muitas vezes sobre o dízimo. Ela falou algumas vezes, mas ela fez uma coisa muito importante, que foi dar o exemplo. Então, ela ensinou a gente a separar o nosso dízimo, a devolver com o exemplo dela. Então, isso ficou marcado na nossa vida, né, na vida dos filhos da minha mãe. Nós somos em 3. E eu lembro que, uma forma de incentivar a gente a dar o dízimo quando a gente era criança, a minha mãe pediu para o meu pai dar para a gente uma mesada, que na época era apenas R$10. Daí, hoje, R$10 não dá para fazer muita coisa, mas assim, imagina R$10, então ela ensinou assim, ó, de R$10, quanto que você devolve de dízimo? R$1, mãe. Mas, mãe, o que eu faço com R$9? Não dá para fazer nada. Então, você vai ter que aprender a administrar esse dinheiro que você tem. Então, a primeira coisa, eu aprendi em casa, na igreja, mas o principal exemplo veio da minha família, né, da minha mãe. Então, aqui, eu queria já reforçar com os pais que estão presentes, que estão acompanhando em casa, uma promessa que a Bíblia diz para a gente, e muitas vezes eu acredito que, eu sei que nós filhos, a gente dá muito trabalho, muitas vezes, e tem hora que os pais devem desanimar, mas a Bíblia tem uma promessa que diz o seguinte, que ensine a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Então, pai, mãe, você que está aqui hoje, que está em casa, seu filho está dando muito trabalho, não importa a idade, mas não desiste, porque na Bíblia tem uma promessa, e ensine com o seu exemplo. Então, lições que eu aprendi, né? Primeiro em casa, eu aprendi a administrar dinheiro, entregando o dízimo, e uma das coisas que eu experimentei foi, eu experimentei a promessa de que aquele que dá não tem falta de nada e ainda recebe mais, como diz em Lucas 6,38. Eu também aprendi a colocar o dinheiro no devido lugar na minha vida. Então, o dinheiro não é um ídolo na minha vida. Eu sei onde que ele deve ficar. Eu é que mando, eu é que digo onde que ele deve ficar. Então, através do dízimo, eu pude aprender isso. Outra coisa, eu posso participar e contribuir com a obra que é realizada no reino de Deus e ainda eu posso contribuir e abençoar pessoas com o dinheiro que eu recebo, com a minha renda. A gente tem, o dízimo é uma ordenança, né? A gente tem 90% para usar com a gente. E se a gente for pensar bem, se não fosse o dízimo, esse dinheiro todo seria destinado só para a gente e pronto. Mas com o dízimo, esse dinheiro ele circula, ele vai para outras pessoas, ele abençoa vidas. E o fato da gente poder abençoar, ajudar no reino, na obra de Deus, abençoar pessoas, isso é muito bom, né? E a minha mãe, eu lembro que quando ela ensinou para a gente sobre o dízimo, daí depois ela também falou assim, agora eu tenho uma outra coisa para vocês. Vocês devem dar o dízimo, mas eu quero desafiar vocês a também ofertarem. Ah, mãe, mas a senhora está brincando, R$10, é o dízimo, mas quanto que eu vou dar de oferta? Aí eu vou ficar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? É muito pouco. Então, você vai ter que confiar em Deus, porque você vai aprender a utilizar esse dinheiro e você vai aprender uma coisa, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você não for fiel com esses R$10 que você está recebendo todo mês, você não vai ser quando você for adulto e estiver trabalhando. Eu pensei e falei,
minha mãe está certa mesmo, então vou começar com esse pouco que eu estou recebendo. E eu lembro que eu era criança e eu ficava sonhando assim, nossa, um dia eu vou dar, porque eu ganhava lá os R$10, um dia eu vou dar um dízimo de R$10, vai ser o meu alvo, né? Porque... E eu lembro que eu fui estabelecendo alvos. Nossa, imagina o dia que eu vou poder dar um dízimo de R$100. Vai ser muito legal, hein? E assim, Deus foi abençoando, né, com o tempo. E para fechar, o que o dízimo me ensinou também, que Deus, Ele é Senhor de tudo que eu tenho. E eu quero finalizar lendo uma passagem que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Nessa passagem, Davi, ele reúne tudo que é preciso para construir um templo para Deus. Só que ele não vai poder fazer a construção, vai ser o filho dele. E nessa celebração, onde ele reúne tudo que foi doado e tudo que ele conseguiu juntar, eles fazem uma festa e uma celebração para levar essas ofertas para Deus. E é um capítulo muito lindo e eu quero convidar você depois a ler com calma, mas eu quero destacar o versículo 14, que diz assim: Davi fala, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente ao Senhor? Tudo o que temos vem do Senhor, e nós apenas demos ao Senhor o que já é seu. Porque estamos aqui apenas por um momento, somos estrangeiros na terra, como nossos pais foram estrangeiros antes de nós. Nossos dias na terra são como sombra. Passam tão depressa, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ajuntamos para construir um templo ao seu nome, vem das suas mãos, e toda ela pertence ao Senhor. Eu sei, ó meu Deus, que o Senhor examina os corações e se agrada da integridade. Tudo que dei foi com boas intenções e com integridade de coração. E tenho visto com alegria o seu povo oferecer essas contribuições de boa vontade. Então, lendo essa passagem aqui, eu quero convidar você agora a ofertar e a devolver o seu dízimo com todo o seu coração, com alegria, porque Deus, Ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida, inclusive da área financeira. E esse é o nosso momento de dízimos e ofertas.